Muito bem, bem-vindos, bem-vindas ao Clube de Programação, no dia 9 de maio de 2023. A gente vai ter uma oficina hoje especial. Eu vou iniciar aquecendo aí, especialmente para os mais novos, né, que começaram recentemente no clube. A gente vai fazer um probleminha de aquecimento muito simples, talvez o problema mais fácil que a gente fez no clube esse ano, realmente muito, muito simples. Só mesmo para dizer que não teve nenhum problema fácil na oficina, porque logo na sequência eu vou passar a palavra aí para o nosso palestrante convidado, né, que é o Pedro, estudante da UFPR, ele está sempre com a gente no Clube de Programação. Ano passado, o Pedro foi um dos participantes mais ativos do Clube de Programação ao longo do ano, esteve sempre aí, inclusive presencialmente, né, ele vinha sempre participar das oficinas, e ele vai ministrar para a gente hoje uma oficina aí sobre DP de dígitos, né, sobre programação dinâmica, um tipo específico de DP em que a gente vai querer aí modelar estados a partir de números muito grandes. Eu vou tentar dar o máximo de tempo possível para ele poder construir aí a apresentação dele com calma e não ter que apressar nada. Então, por isso eu escolhi um probleminha super simples aí para fazer no início da oficina, para a gente poder aquecer, tá? Deixa eu ver, inclusive... Pessoal que está online, vocês me ouvem bem? Raul, Natan... Sim? Obrigado pelo feedback aí. Só para a gente ter uma ideia, né, de como é que vai ficar a coisa na gravação depois. Então tá, pessoal, esse problema aqui, dominó, é um problema que que é um problema que caiu na OABI, é antigo pra caramba. Não é tanto, 2019? Para mim era mais antigo que isso, mas tudo bem. Esse problema poderia ser um pouquinho mais difícil se a resposta do problema já não tivesse na própria descrição do problema. Né? Então, o problema é, você recebe um número N de entrada e você tem que calcular quantas peças existem em um jogo de dominó do tipo duplo N. Então, no caso de N igual a 6, que é o padrão aí, né? O dominó mais comum, que é o duplo 6, a gente tem a peça 00, 01, 11, etc., até 66, tudo bem? A gente percebe que é exatamente uma peça em que ambos os números são, no máximo, 0. São exatamente duas peças em que um dos números, com certeza, é 1, e o outro número é o número, no máximo, 1. São 3 peças em que um dos lados é exatamente 2 e o outro dos lados é, no máximo, 2. 4 peças com 3 fixo de um lado e o outro lado, no máximo, 3. 5 peças com 4 fixo de um lado, 6 peças com 5 fixo de um lado e 7 peças aí com 6 fixo de um lado, né? Deixa eu aceitar o pessoal que está entrando aqui. Então, a gente percebe que, no caso de 6, a gente está contando os números de 0 a 6, e para cada número que a gente está contando, a gente está somando os números de 1 até 7. Tudo bem? Então, generalizando isso para N, a gente está somando todos os números de 1 até N mais 1. Se você escrever um for que itera sobre todos os números de 1 até N mais 1 e faz a soma, esse código passa. Até porque o valor de N aqui, o problema é bem pequeno. O valor de N é, no máximo, 10.000. Mas mais que isso, né, existe uma fórmula fechada para a soma dos números de 1 até N mais 1, porque isso aí é a soma de Gauss, né? É aquela soma que a gente sabe como fazer, a soma dos termos de uma PA, resolvendo a soma de fora para dentro, né? A gente sabe que 1 mais N mais 1 é N, 2 mais... Desculpa, isso aqui é N mais 2. 2 mais N é N mais 2. 3 mais N menos 1 é N mais 2 também. Quer dizer, fazendo a soma, pareando os números de fora para dentro, a gente tem um total de N mais 1 sobre 2 pares, e para cada um desses pares, a soma dá N mais 2
e essa é a fórmula fechada, né? N mais 1 vezes N mais 2 sobre 2. No caso de 6, é 7 vezes 8 sobre 2, 28, que é a resposta. Tudo bem? Só que, tudo isso que eu falei para vocês, né, e aproveitei a oportunidade para desenvolver isso do problema, nem precisava, porque o próprio enunciado do problema já diz que a fórmula é N mais 1 vezes N mais 2 sobre 2. Então, o enunciado do problema já dá a resposta do problema, é só mesmo implementar. O problema é mais fácil ainda do que parece, né? É um bom exercício de leitura, porque como o enunciado não é tão curto também, às vezes você olha, bate o olho no problema e nem percebe que o próprio problema está entregando a fórmula. Então, tem a ver um pouco com isso, de você pegar uma prova de 15 problemas e saber bater o olho nos lugares certos em cada problema o mais rápido possível, né? Conseguir bater o olho no problema desse, que é um dos 15, e logo de cara perceber o que é para fazer e conseguir fazer rápido, né? Mas não tenho mais nada para falar desse problema, a não ser vamos codar, tudo bem? E a gente vai codar, claro que a versão com a fórmula fechada é ainda mais imediato, mais rápido de codar, o algoritmo mais eficiente também, né? Uma conta de 1, que já dá a resposta. E no caso, como o número no máximo 10.000, N mais 1 vezes N mais 2 sobre 2 cabe no int sem problemas. A gente nem precisa usar long. Então, eu vou aqui abrir o Emacs. Ele tem que lembrar que eu não estou usando o BR nativo, eu estou usando o QWERTY normal, que eu deixei já tudo setado para o Pedro, e aí isso é um pouco difícil, mas tudo bem, eu vou conseguir. Faz muitos anos que eu não uso o QWERTY. Mas o cérebro lembra, né? Quer dizer, a gente não desaprende de usar. Eu acho. Vamos ver. Tá indo. Barra, cadê barra? Oi, barra, tudo bem? Esse é o bcrowd 3046. Para quem não sabe, eu não uso o layout de teclado QWERTY, eu uso o BR nativo, que é uma outra disposição, né, das teclas no teclado. Apesar de que você olha para o teclado, ele é o QWERTY, mas você aperta o Q, não sai Q, você aperta o A, não sai A. Enfim, saem as letras na disposição do BR nativo, que você memorizou já a localização das teclas no layout BR nativo, mesmo sem eu precisar de adesivos, por exemplo, nas teclas. E é por isso que eu estou me batendo um pouco agora para voltar para o QWERTY, mas vai dar certo. Alguém falou alguma coisa aqui no chat? Ah, ok, só o pessoal respondendo que estavam me ouvindo aquela hora. Vou escrever um código 100% C. Acho que tem que fazer com recorrências. Com recursão. Né? Todos. A gente vai lendo pelo N. Aliás, tem gente que usa QWERTY no... QWERTY não. Usa Dvorak, que é um outro layout de teclado muito eficiente também, né? Específico daí para a língua inglesa. Tem gente que usa o Dvorak no ICPC. Se isso é uma boa ideia ou não, eu não sei. Eu acho que não. A não ser que todos os 3 integrantes aí usem Dvorak, que senão cada um que vai usar a máquina vai ter que alternar o layout do teclado, né? Pode não ser uma boa ideia. E eu não sei se velocidade de digitação faz tanta diferença assim na prova. Talvez, mas acho que velocidade de raciocínio, de elaborar a solução, de compor algoritmo, acho que é o que mais importa. E parecendo alguém que está aprendendo a digitar pela primeira vez, né? Cadê a vírgula? Aqui, vírgula. N mais 1 vezes N mais 2 sobre 2. Opa, a tela caiu. Perdão. Ah. Sim, pode chegar. Fique à vontade. Se começar a esclarecer, dá um botão aí alguém e eu dou mais alto. Beleza? O código é esse, né?
ler N e imprimir N mais 1 vezes N mais 2 sobre 2 e acho que sem mais nenhum segredo. Mas eu não duvido da minha habilidade de fazer barbeiragem, inclusive com uma coisa tão simples quanto essa. Então, se alguém viu aí alguma barbeiragem que eu tenha feito, por favor, pode se manifestar e expor a minha vergonha assim, a todo mundo. Alguém viu alguma coisa aí ou não? Não? Vou usar o próprio Emacs aqui para abrir um terminal dentro do Emacs. E já vou compilar esse código. Compilar, compilou. Eu vou testar os, por exemplo, para 6, e deu 28 a resposta. Então, eu já estou suficientemente seguro para submeter o código lá do bcrowd. Eu estou um pouco sem voz hoje, um pouco rouco, acho que estou cansado, e ainda bem que o Pedro vai ministrar a oficina. Então, a rotina anda bem agitada aí. Ok, eu tenho que selecionar, poxa, bcrowd. E aí vem aquela pergunta, né? Devo clicar ou não devo clicar nesse capacete aqui, nesse pedacinho do capacete? Não é um pedacinho da moto, né? A gente quer ensinar as máquinas. Ó, eu tinha que ter clicado no pedacinho do capacete. Não tem mais nenhum outro ônibus, né? Isso aqui não é um ônibus, tá? Puxa, bcrowd, eu só quero submeter um código. Que coisa chata. Não, finalmente passou, né? Pessoal, agora eu deixo, então, vou fechar esse Emacs que eu abri. Eu deixo, então, vocês nas mãos do Pedro, sem mais delongas. Pedro, obrigado por aceitar aí o convite, de estar com a gente hoje. E, bom, é tudo teu aqui, pode chegar. Por favor, com vontade. Eu acho que você está apresentando a tela inteira aqui, todas as coisas estão abertas, então, qualquer coisa alterna ali o modo de apresentação, do Google, fica à vontade, tá bom? Aí. Ok. Então, boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar hoje conteúdo sobre PD de dígito. É uma modelagem de programação dinâmica que ela aparece bastante em problema, tem aparecido bastante em problemas e caiu num problema da SUB de 2000, do ano passado. Então, por isso que eu cheguei a aprender PD de dígito. E hoje eu vou ensinar um pouco. Ok. Então, para entender a aula, acho que, na minha opinião, acho que só precisa saber programação dinâmica. E se você sabe só recursão, já também, acho que já vai conseguir pegar a maior parte da aula. Então, o problema geral que motiva o estudo da PD de dígito é esse problema, que é, dado um intervalo definido por dois limites, né? Esse intervalo é bem grande, pode ir até 10 a 18. Você quer saber quantos caras
Quantos caras estão nesse intervalo que satisfazem a um predicado, e esse predicado é uma propriedade sobre os dígitos desse elemento. Então, por exemplo, algumas propriedades poderiam ser os números que estão no intervalo de 1 até 1 milhão, que terminam com o dígito 0, ou que não possuem o dígito 4, ou algumas coisas mais complicadas, como a metade dos dígitos são iguais, a soma dos dígitos são primos, ou não tem o número 4 ou 11. Esse segundo problema, o professor Zatesco já ensinou como resolve em alguma das oficinas anteriores, que acho que umas 2 semanas passadas, que tinha a ver com números representados na base 9 e tal. Então, também dá para resolver esse mesmo problema com um PD dígito. Ok. Então, vou tentar aqui escrever aqui certinho, mas como é uma modelagem, tem alguns parâmetros que são importantes na PD dígito. Então, eu vou tentar explicar a importância de cada um deles, que no final a gente vai estar tentando construir uma função recursiva para resolver esse problema. Então, por exemplo, se eu te desse o número 9.999 e pedisse para você fazer uma função recursiva que gerasse todos os números que são menores que 9.999. Então, para esse problema, deixa eu tentar escrever aqui. Então, seria necessário só fazer os números, gerar todos os números, fazer a árvore de possibilidades de 0 até 9 no primeiro dígito, testa todos os primeiros dígitos, e a partir de cada um desses caras, gera também até o dígito 9 e assim por diante até chegar no último dígito. Então, cada uma das folhas dessa árvore, por exemplo, aqui, esse caminho aqui, seria um número que é menor que 9.999. Então, para gerar números que são menores que 9.999, eu só precisaria saber em qual posição eu estou. Por exemplo, aqui eu estou na posição 0, e quando eu vou para a próxima nível da recursão, eu só preciso dizer que eu estou no nível 1, e até chegar no último nível, no nível 3, para indicar que tem que acabar a recursão. Então, eu só precisaria saber ter um parâmetro na recursão que é a posição, uma posição i da onde que eu estou na resposta. Então, esse é o primeiro parâmetro. Então, pensando numa função, como ficaria, eu receberia os dígitos, que naquele caso foi o... Ctrl+Shift mais... Ctrl+Shift. Ok. Não foi, peraí. Mas tem algo... Peraí, foi. Tem lupa ali, né? Ok, foi. Tá melhor? Tá melhor? Ok. Então, no momento aqui só é uma função recursiva, que eu recebo os dígitos, naquele caso do exemplo seria o 9.999, e a posição onde que eu estou do dígito mais significativo para o menos significativo. E aqui, nessa função, a gente só está calculando quantos números são menores que o número dado que é representado. Opa. Só um minutinho. Aqui. A gente só está calculando a quantidade de números de 0 até o número que é dado e ele está representado em dígitos. Então, a gente gera todos os números, os dígitos de 0 a 9, e propaga que a gente vai escolher o próximo dígito. Nesse caso, a gente não está aguardando só a informação da posição mesmo. Então, ficou claro? Ok.
Então, para números mais complicados, que não... Porque nesse caso aqui, no caso anterior do 9.999, o que a gente está fazendo, na verdade, é só gerar os números de 4 dígitos. Então, isso não é tão interessante. Então, números mais complicados, como esse daqui, tem alguns problemas, porque se a gente não pode, por exemplo, gerar de primeira já o 7, porque o 7 já é maior que 6, então não importa o que eu fazer nos próximos dígitos, como eu estou gerando os números a partir do mais significativo, esse número já vai ser sempre maior que 6.253. Estou aprendendo aqui, peraí. Ok. Então, mas tem 2 casos que são importantes nesse exemplo, que é, se eu gero 1 como primeiro dígito, qualquer agora número que eu gerar aqui, no próximo dígito, não tem uma restrição. Qualquer número que eu colocar aqui vai ser com certeza menor que o 6.253, porque o primeiro dígito já é o caso oposto do anterior, né? Qualquer número que eu colocar aqui sempre vai ser menor que o 6.253. O único caso que dá, para o 2 vai repetir, né? Para o 3, para o próprio 0, que eu não coloquei aqui. O único caso que pode ainda dar problema é o 6, né? Porque se eu colocar o 6, eu ainda tenho a chance de no momento futuro, próximo nível da recursão, eu ainda ultrapassar o número que eu tenho. Opa, acho que... Você consegue aceitar que isso é entrando ali pela pessoa? Consigo, sim. Obrigado. Perfeito. Ok. Então, o 6 ainda tem a possibilidade, para os próximos níveis, ainda tem a chance do número ser maior que 6.253. Então, de alguma maneira, eu tenho que, por exemplo, se eu gerar o 0 aqui, para o próximo dígito, eu sei que agora eu não tenho restrição nenhuma, porque agora já é menor que o 2. E aqui, da mesma maneira, se eu chegar no 2, como está empatado, eu tenho que indicar para o próximo nível que aqui ainda tem chance de um número ser maior que o número que foi dado. Então, essa é a próxima informação que eu tenho que ter, além da informação da onde que eu estou, né, que é o dígito, que a gente já viu que é a posição i. Eu preciso indicar para o próximo nível se o meu prefixo está empatado ainda. Então, essa vai ser a informação que a gente vai ter que passar para o próximo nível. Então, por exemplo, o número já começa empatado, e eu estou limitado a ter no máximo 6, e se eu, por exemplo, escolhi o 0, o 2, ou o 0 também, eu indico para o próximo nível que já ocorreu o desempate, então eu estou livre para fazer qualquer escolha. Mas no caso do 6, como eu escolhi o 6, eu tenho que indicar para o próximo que ainda está empatado, então ainda tem essa flag, né, que vai indicar se ainda existe a possibilidade do número que eu estou gerando pode ser maior do que o número que foi dado. Porque esse é o limitante superior, né? A gente não quer gerar números que são maiores que ele. Ok. Então, aqui fica a próxima versão do código, que a gente recebe a representação do número como dígitos, usando o vetor. E eu não mencionei, né, mas a gente está representando o primeiro dígito do vetor é o dígito mais significativo. Então, a gente recebe, a gente tem a posição de onde a gente está, que a gente começa inicialmente no dígito mais significativo. Inicialmente, a gente está limitado ao próprio primeiro dígito do número. Então, empatado começa como true. Então, agora tem essa linha aqui, e essa daqui foi as principais mudanças. Que é, se ainda está empatado, significa que eu estou limitado ao dígito atual. Mas se não está empatado, significa que eu não tenho mais nenhuma restrição, então eu posso gerar qualquer número de 0 até 9. Então, basicamente é isso. E aqui, para a
para o próximo nível da recursão. Se estava empatado, ou seja, se o prefixo estava empatado, e eu também gerei o número que estava no limite, então eu tenho que propagar essa informação que ainda que empatou, né? Que ainda tem a possibilidade de exceder o número que foi dado. Para mais ou menos. Ficou claro? Ok. Então, a última informação, né? A gente não quer só gerar os números que são menores que 6.000, que um número representado pelos dígitos dele. A gente quer, de alguma maneira, ter a propriedade satisfeita também, que era a propriedade de ser os números que têm o dígito 0, qualquer propriedade sobre os dígitos do número. Então, o que a gente vai fazer é guardar essa propriedade também. Posso sim. Esse i é igual a retirar o tamanho do vetor, você retorna 0 e não... Você retorna 1 e não 0. É porque se eu cheguei até o final, numa folha, significa que todas as restrições foram feitas. Então, tipo, se eu cheguei até aqui, significa que eu gerei um número que é menor do que o n. Entendi. Ok. Ok. Então, essa propriedade, eu quero manter também garantida essa propriedade de P de x, que era alguma daquelas P de x, o x ter o 4, por exemplo, ou ser um palíndromo ou alguma coisa assim, sobre os dígitos de P. Então, por exemplo, se fosse o P de x fosse x não tem o dígito 4. Não tem o dígito 4. A única coisa que eu tenho que fazer é manter essa informação também, à medida que eu estou gerando os dígitos. Então, por exemplo, se eu gerei de 0 até 9, quando eu cheguei no 0, eu ainda não gerei o 4, então eu propago para o próximo nível que eu não tenho nenhum 4. Mas a partir do momento que eu tenho o dígito 4, eu marco essa flag indicando que já tem 4 aqui. Ou qualquer outro dígito, eu posso manter essa informação à medida que eu vou gerando os números. Okay. Então, essa é quase a última versão da função, que, então, tem as mesmas coisas que tinha antes, onde eu estou, se o prefixo está empatado e se a propriedade está sendo satisfeita. Inicialmente, ela não está sendo satisfeita, mas aqui eu tinha escolhido que o número é bom, ou a propriedade P de x se tem um dígito 5, né? Então, isso daqui que foi a principal mudança. Eu só vou gerar o número aqui, se no final que for true, né? Só vou contar esse número se no final ele tem pelo menos um dígito 5. Então, ficou claro também? Ok. Então, em geral, em todo problema de PD de dígito, vai ter esses 3 parâmetros, que é onde eu estou, se o prefixo está empatado, se a propriedade está sendo ou não satisfeita até aquele momento. E tem alguns outros parâmetros que, em problemas mais complicados, pode aparecer. Por exemplo, se o número, se a propriedade P de x for sensível a 0 da esquerda, por exemplo, se o primeiro dígito é ímpar, você tem que manter essa informação se o primeiro dígito é um dígito válido ou não. Porque aqui, por exemplo, nesse exemplo, eu tinha zerado 0, e eu podia gerar o 6, e se a propriedade fosse o primeiro dígito ser par, por exemplo, e eu gero o 0 e o 5. E chego nesse número aqui, que é menor que o 6.253, e se eu considero 0, o 0 vai ser considerado par, então eu diria que esse número é válido. Só que eu não posso considerar isso porque é um 0
da esquerda, o número, na verdade, era só esse daqui, ele começa com um número ímpar. Então, você vai ter que manter essa informação também. Então, são novos parâmetros que podem aparecer em problemas mais complicados. Mas, no final, é uma modelagem de programação dinâmica normal. É. Ah, ok. Então, até agora foi só a recursão, não teve nada a ver com PD. Então, a coisa de PD que vai aparecer é que os subproblemas se repetem frequentemente. Então, por exemplo, se o P de x fosse que a soma dos dígitos for igual a 5, dos dígitos de x for igual a 5. Se eu gerei primeiro o 1 e o 2, daí o 3, ou em outra ordem, né, esses mesmos números, o 2, o 3 e o 1. Quando eu cheguei aqui, se eu estou mantendo esse P de x, aqui, nessa subárvore, eu vou ter a soma igual a 6, e aqui também eu vou ter a soma igual a 6. Então, toda essa subárvore aqui vai se repetir, né? Então, os subproblemas vão se repetir muitas vezes. Então, a gente pode guardar essas informações que a gente vai gerando numa matriz, né? Que é a memorização. Então, essa daqui vai ser a versão final do código, é o template da PD de dígito, que a gente só adicionou essas 3 linhas aqui, que é o seguinte: a gente guarda a posição que a gente estava, o empatado e a propriedade x. E eu marco, inicialmente, esses valores foram inicializados com -1 para indicar que eles não foram computados. Então, se o valor for diferente de -1, significa que eu já cheguei nesse estado e eu já posso retornar essa resposta. E se não, se for igual a -1, ainda está inválido, então eu vou lá e computo essa resposta. Só uma nota aqui, eu usei aqui a referência em C++, para não precisar ficar digitando toda hora essa matrizona. Isso daqui é a mesma coisa que em C seria ter um ponteiro, e daí eu precisaria ficar usando toda hora a setinha, né, ou o asterisco para usar, e aqui em C++ dá para fazer uma referência. Então, sempre quando eu estiver alterando essa variável, eu vou alterando essa variável. Isso para no final ali não precisar gravar mesmo. Isso, né? Exatamente. Então, o problema inicial era para um L e para um R, mas a gente só está resolvendo para um dígito só, ou para um número só, né? Então, a gente está descobrindo de 0 até n quantos números satisfazem uma propriedade. Então, só para combinar com aquele código que a gente tinha feito, para resolver esse problema, a gente só precisaria converter o número que é dado pela entrada para um vetor, considerando o primeiro dígito, a posição 0 como mais significativo, inicializar a matriz de memorização e responder a resposta com a dp dígitos ou pd dígitos. Daí o último problema, que também é tranquilo, é como que eu resolvo para um intervalo, né? Eu não quero responder para um prefixo de 0 até n, mas eu quero responder de L até R. Daí, alguém tem uma sugestão de como resolve? Digamos que eu já sei a quantidade de carinhos pares de 0 até n, até n, né? Eu quero saber a quantidade de carinhos que são pares de L até R.
Eu não entendi. É quase isso. Porque como aqui é inclusivo o intervalo, né? Se eu tirar os carinhas de 0 até L, eu vou estar tirando o próprio L. Mas como é inclusivo, daí eu posso tirar os caras que são de até R e os caras de 0 até L menos 1, para incluir o próprio L. Nossa, ficou bem. Tá melhor no próximo. Então, para eu resolver o problema, que era o problema inicial em um intervalo, é só eu chamar a mesma função para R e para L menos 1. Esse foi um problema genérico, mas o problema que eu vim explicar foi esse problema aqui, que é o problema números de Avalon. Eu recomendei ele num treino, e que o professor tinha feito um problema parecido. Então, nesse problema, ele define os números de Avalon, que são números naturais, que não tem m, um valor m, e um y como subsequência de seus dígitos. E o m tem só um dígito, e o y tem exatamente 2 dígitos. Então, dado m e y, o problema é para descobrir qual que é o késimo número de Avalon. Então, por exemplo, se o y for 12 e o m for 3, o 1 é um número de Avalon, porque ele não tem nem o 12, nem o 3. O 2 também. O 3 não, porque ele é o próprio m, então ele não é um número de Avalon. O 4 também não é. Os próximos números de Avalon vai ser o 12 e o 3, né? Porque o 13, desculpa. Porque o 13 tem o número 3, que é um número proibido. Então, se eu tiver escondido no número o 12 ou o 3, ele é um número proibido que eu não posso contar na resposta. Ok? Então, aqui está destacado quais são os números de Avalon, os 13 primeiros números de Avalon, em verde, e os então, branco, que não são números de Avalon. Então, tem 2 problemas aqui estão escondidos, que a primeira é descobrir quantos números de 1 até n são números de Avalon. E o outro problema é, dado que a gente já tem essa informação, que é a quantidade de números de Avalon até aquele momento. Então, aqui, nesse momento, dá para ver? Ok. Até esse momento aqui, só tem um número de Avalon, aqui tem 2, aqui continua tendo 2, porque esse cara aqui não é um número de Avalon, então o número continua. E assim por diante, a mesma coisa aqui, como esses caras não eram número de Avalon, não aumentou a quantidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa resolver é saber qual é a quantidade de números de Avalon até um certo prefixo. E a outra coisa é, digamos que já tem esse vetor aqui todo feito, é descobrir qual que é o primeiro cara nesse vetor, que tem valor, por exemplo, 10. Porque se eu encontrar o primeiro 10 desse vetor, na verdade eu estou encontrando o 10º número de Avalon. Que é não o primeiro valor, que a quantidade é 10. A mesma coisa aqui para o 2. Se eu encontrar o primeiro 2, eu vou estar encontrando o segundo número de Avalon. Porque se eu encontrasse o segundo 2, por exemplo, aqui não é o número de Avalon, então, porque não aumentou a quantidade. Eu tenho que encontrar o mais à esquerda número. E esses 2 subproblemas, o primeiro o que eu expliquei dá para resolver usando contar a quantidade de números de Avalon
que existem entre os n primeiros números naturais, dá para resolver com dp de dígito. E esse segundo problema, que é, dado um vetor, ele está ordenado esse vetor, e eu quero encontrar o késimo número, o késimo número, o número igual a k nesse vetor, mais à esquerda. E esse problema aqui eu com o que eu expliquei, não dá para resolver, mas eu vou ter que... eu não falei o que precisava, mas isso daqui precisa de alguém sabe como resolve esse problema? Dado um vetor ordenado, eu quero descobrir a posição onde está o número k nesse vetor. Não. Isso. Dá para resolver com busca binária essa parte. Então, basicamente, essas duas partes do problema, que é contar quantos números de Avalon existe entre os n primeiros números naturais. Então, a gente já sabe, voltando para o problema, né, de encontrar como modelar o estado, eu já tenho as informações de onde eu estou, se o prefixo está empatado, e a informação agora é como manter a propriedade P de X, né? Então, vai ser assim. Por exemplo, naquele caso que o M era igual a 3 e o Y era igual a 13. A 12, né? Para eu manter essa informação, basta que na medida que eu estou gerando os números, de 0 até 9, eu indique que, por exemplo, se eu li o 3, eu já sei que eu não posso gerar esse caminho que tem qualquer subárvore que tenha o 3, porque ele vai ser um número inválido, então eu não quero chegar à folha desse número. Então, se eu descobrir que tem um 3 na entrada, se eu estou gerando um 3, eu simplesmente pulo ele, porque ele não vai servir para a resposta. E para o caso do 12, é um pouco mais complicado, ele tem 2 dígitos. Então, a informação que eu tenho que adicionar no estado é se eu já li o primeiro dígito desse número. Então, no caso do 12, se eu já li o 1, para a próxima árvore, eu tenho que indicar aqui que eu já li o 1 para esse cara. E daí, aqui, como eu sei que eu gerei 1, eu sei que eu não posso gerar o 2, então, se eu gerar qualquer subárvore aqui, vai ter gerando um número inválido. Então, essa é a informação que eu tenho que ter. Na verdade, que é só indicar se eu já li o primeiro dígito desse número. E aí, essa é a modelagem do problema. Eu vou precisar do i, da informação que está empatado, porque além de gerar essa propriedade, eu quero continuar gerando números que são menores que esse cara aqui. Então, eu vou precisar do i, do empatado, e a informação se o primeiro dígito do número y foi visto, alguma coisa assim. Eu vou chamar de primeiro, talvez. Então, essa é a modelagem do problema. E é isso. Eu vou codar esse problema. Não sei se teve alguma dúvida. Não? Ok. Talvez um código fique um pouco mais claro. Ok, eu vou. Estou vendo aqui no problema, ele limita esses dois números a 2 dígitos. Vai ficar muito mais Isso. se ficar com mais de 2 dígitos? Fica um pouco, porque você vai ter que manter essas informações, né? Que o primeiro dígito foi visto, que o segundo dígito foi visto. E opa.
Ok. Ah. Você pode falar rapidinho da complexidade para... Ah, ok. Ok. Espera aí, ninguém sair. Ok, peraí. Eu estou com a caneta em cima do próximo. No Big Crowd... Opa. Você está apresentando, tá? Ah, é verdade. Só um minuto. Aqui. Ok. Então, para esse problema, o L e o R vão até 10 a 18. Então, simplesmente, se eu fosse para iterar sobre os L e R, para descobrir a quantidade, isso seria O de 10 a 18. 10 a 18, isso com certeza não passaria, né, no time limit. Só que aqui, como a gente vai modelar o problema usando essa DP aqui, e a gente vai guardar isso numa matriz, o I, que é a quantidade de dígitos, vai até, no máximo, 18. O empatado pode ir, no máximo, ou está empatado ou não, então são duas informações só, isso daqui só pode ir até 2. E se eu vi ou não o primeiro dígito do número Y, também é uma informação que ou é verdadeira ou é falsa, então também é 2. Então, a complexidade da programação dinâmica multiplica os parâmetros, né? Então, é bem pouco a complexidade. Isso daqui é no máximo... Isso daqui é O de 1, basicamente, quase. Mas é O de log n, complexidade. Vezes uma constantezinha. Então, essa é a complexidade. Então, peraí. Eu vou compartilhar agora o código. Ok. Apareceu. Ok. Ok. Eu não estou eu estou no... Esse diretório mesmo? Acho que sim. Então, eu vou criar aqui o nome do problema é Big Crowd 2736. Eu vou abrir o enunciado aqui só para Big Crowd. Você pode vir só. Ah, é verdade. Eles aviaram isso aqui, se você... Peraí. Heresia. Eu me perguntava se você orientando se eu queria fazer uma pesquisa comigo. A pergunta era se usa Emacs ou VI. Aí eu parei das perguntas, porque ninguém mais usa alguma coisa ou outra. X-tipo. Opa. Ok. Esse é o 2736. Opa. 2736. Então, aqui ele escreve um pouco melhor o problema. Mas a gente só vai estar preocupado com os limites, que vai ser... O n pode ir até 10 a 18, ele dá o n, ele dá o m, e depois ele dá o y.
Ok. Agora eu vou trocar aqui. Eu só não entendi aquela segunda parte do problema, que vai precisar usar busca binária. Você vai ter que achar o primeiro elemento que tem K. Isso. Não é só pegar o número dado e adicionar ele no número de números avalonianos até ele? Ou algo assim? É porque inicialmente a gente não tem eles, né? Não. Ok. Inicialmente a gente não tem, a gente vai ter que... Então, a gente não pode só descobrir o enésimo, quantos caras tem no prefixo de 0 até n, porque não necessariamente esse vai ser o valor, vai ser o número valoriano. Peraí, tá convertindo. Ok. Então, no próprio exemplo daqui, né, dos números valorianos, aqui, se eu, por exemplo, eu peço para você o terceiro número de Avalon, ele não é o 3. Então, eu pegar a quantidade de números 0 até 3, ele daria 2, mas esse não é o terceiro número de Avalon. Então, mas se você pegar a quantidade de números que não são de Avalon até 3 e adicionar no 3, ele dá certo. Será? Acho que... Peraí. Acho que eu não entendi. Até o entendi. 3, ele tem um número de Avalon. Do Então, se eu adiciono 1 no 3, dá 4, que é o terceiro número de Avalon. Não, mas tem 2 números, né? Não, desculpa. Não de Avalon. Né? Tipo, se eu pegar do 1 até o 12, eu tenho 2 números que não são de Avalon. Não, isso não vale para cá, para 12, né? Já, eu acho. Não, Porque você tem um número de... você contaria ele mesmo, né? tipo... Mas acho que é porque o exemplo é pequeno, talvez. É lá? Você não pode contar os números não de Avalon do mesmo modo que você não pode contar os números de Avalon. Então, você está fazendo uma DD para contar eles. Não precisa contar 1 a 1, mas só precisa saber quantos tem. Tipo, eu preciso Não de Avalon. se eu sei quantos de Avalon tem, quantos não de Avalon tem, ele é o número menos se eu tiver de Avalon. Tipo, eu quero saber o 13º número de Avalon. Eu conto quantos números não de Avalon tem até 13, que é 3. E adiciono em 13, dá 16, que é o 13º número de Avalon. Você tem um ponto. Aí não precisa fazer mais nada. De Avalon entre 13 e 16. Mas daí vai dar maior esse número. Eu acho que é isso, né? Que entre... Isso não é uma operação análoga? Chega e Entre N mais esse é o 7 pode ser mais. É verdade. Porque ali, se você pegar o 12, teria 2, daí daria 14, mas o 12 é o 15, né? É verdade. Essa diferença tinha que ser igual, né? Então, É verdade. ok. Mas, interessante. Mais direto. Só lembrar o nome do problema, é 2736. Eu não entendi o que você falou, Raul. É um pouco cortado. Não, é que eu tinha entendido da explicação dele que ele estava calculando o contrário. Aí eu fui tentar argumentar isso, mas pelo visto não é. Então, provavelmente tem algum caso de dano. Se você calcula o contrário, é só você... Tipo, você está calculando a mesma coisa, né? Só está calculando o contrário. Sim. Mas enfim, pode continuar. Ok. 736. Só o código. Tem que apresentar ali embaixo.
Ok. Só. Fonte não deve estar boa. Não compartilhou certo. Isso é o código. É o código. Peraí. É um pouco confuso esse negócio. É. Os modos de apresentação. Não era para ser isso. Ó, Não é essa? Qual análise que é? é só o terminal. Só o terminal. Acho que quando você vem aqui, para apresentar uma janela, qual delas? Você lembra qual que é? Acho que é essa segunda. Esta aqui. É, acho que é. Não é essa. É essa. Tá. Eu recomendaria que você fizesse ela menor para aparecer maior na projeção. Ah, ok. Tá? Mas acho que agora você reduziu, não sei se vai adiantar. Na verdade, adiantou. Então, Ok. beleza? Beleza. A gravação também, para mais sentido. Perfeito. Então, eu vou incluir aqui a Viagem. Não sair do viagem. Não. Não é isso. Porque eu tô usando, acho que eu tenho que usar Vim, porque eu tô tentando usar 7.1. 7.36. Ok. Ah, eles estavam vindo para você. Juro que não estou trolando você. Juro que não estou trolando o usuário de VI ao vivo. Enquanto ele trola um usuário de QI, eu... Isso vai para a chamada do vídeo no YouTube, né? O usuário trola o usuário de VI. Eu vou começar lá. É isso aí. Tem que fazer isso com usuários de VR. Mas o Emacs também pode usar o terminal. O Emacs também pode usar o terminal. Emacs menos NW. Mas eu uso o terminal dentro do Emacs. Eu uso o terminal dentro do meu VS Code. Olha só. Aí, Oi. Vários terminais do Brasil. ok. Então eu vou incluir a bits. Nossa. Só o template por enquanto. Outra coisa que eu vou fazer é que eu não vou usar scanf. Vou usar o sense out. Então, precisa ter aquele hack da ter a entrada rápida, que são essas duas linhas.
Uma discussão esses dias, né, no Brasil, que viu sobre justamente a essencial de diversos sistemas, que é parece essencial de ganho. Com o quê? Como hack essencial de ganho. Isso é parece um caso lá da gente. Pode não estar passando por espécie de chat, ou não passa por essencial de Qual que é a do hack? o hack pelo RIP. Isso, né? Se usar a ação inicial, que é obrigatório você colocar aquelas duas linhas depois para a função. Tem um limite de utilização do tempo também, né, professor? Tipo, se não passar por causa disso, é porque você está destinado a não passar. É assim. Não deveria ser isso que eu faria, passar. Essas duas otimizações são para não sincronizar com a biblioteca do C, porque o CEM sincroniza com o SCF e o printf, e a outra é para não ficar dando flush, porque o CEM, por padrão, ele dá flush na entrada, então, para essas duas linhas, ele faz para só dar flush no final. É para bufferiza e no final só solta. Então, vamos ler um inteiro, o N, o M e o Y. Vou ler o M e o Y. E aqui vai ter a busca binária. Eu vou garantir duas coisas nessa busca binária. A primeira coisa é que o L sempre vai ter um cara que é ruim. O que vai ser um cara ruim? É que a quantidade de números de Avalon até aqui sempre vai ser menor que K. N, na verdade. Então, como zero nunca vai ser uma resposta, o L sempre vai garantir que não vai ter quantidade de números de Avalon suficiente. E para o R, eu vou garantir que sempre vai ter número de Avalon suficiente para cá. Então, ele vai ser sempre um valor bom. Que vai ser sempre... a quantidade de número de Avalon de 0 até R sempre vai ser pelo menos N, que é o número que é dado. Então, na busca binária, o A e o R menos L, por pelo menos 1. Ok. Faço o meio, vai ser L mais R, L sobre 2. Aqui, essa linha aqui, nesse problema, é importante fazer, ao invés de fazer L mais R sobre 2. Isso daqui é a mesma coisa que o que está documentado, só que para esse problema é importante porque a soma vai ser... A soma de long-longs pode não caber em um long-long, mas a soma mais a diferença sempre cabe. Então, nesse problema é importante, na busca binária, ao invés de fazer L mais R sobre 2, fazer desse jeito aqui. Então, se a quantidade de números de Avalon... né? Assim, eu vou fazer isso, trocar no final. Né? Daí a quantidade de números de Avalon de mid, se ela for pelo menos N, significa que o R é bom, então eu trago o R para esse valor. Mas, se não for... Se não for menor, então eu garanto que o L sempre vai ser menor e que o R sempre vai ser pelo menos o N. Então, ao final dessa busca binária, o R é igual... a quantidade de números de Avalon até R é exatamente N.
Alguém fez um. Assim, eu vou. É porque, por padrão, eu uso define int long long, por isso que eu estou fazendo tudo como int e abstraindo essa parte. Então, no final, a resposta vai ser o próprio R, porque o R é a posição onde até ele tem o N números de árvore. Essa vai ser a main, só. Tem a busca binária e encontro o Nésimo número de árvore. Então, agora falta implementar a parte quantidade Avalon. Vai receber um número N e tem que retornar quantos números de Avalon são menores que... Então, essa daqui é a parte do solve, né? Então, converter esse número para um vetor de dígitos. Vou chamar de dígitos. Vai ter uma função vetor, número para vetor. Não, é isso, número para vetor. Vai receber o N e vai converter para um vetor, uma representação de vetor. Daí eu vou inicializar. Por enquanto, eu vou chamar ADP de dígito. Para esses dígitos. Então, falta fazer agora uma função mais tranquila, que é converter um número para vetor. Número para vetor. Recebe o N. Isso daqui é aquele clássico de se o N for igual a zero, eu já retorno um vetor com zero só. Enquanto o N for maior que zero, eu vou pegar o último dígito, o dígito menos significativo de N, com N sobre 10, e vou adicionar no vetor que eu não criei. Vector. Vou chamar de retival. Vou chamar de vetor. Esse vet vai receber esse dígito e eu desloco. Acho que o professor Zatesco explicou essa função na última aula. Então, essa função aqui, né, só um detalhe. Se eu estou convertendo 1, 2, 3 para um vetor, no final eu vou ter 3, 2, 1, né, porque eu fui do dígito menos significativo, fui adicionando ele no vetor. Então, como a gente, na nossa representação, na verdade, a gente estava usando 1, 2, 3, o 1 como sendo o primeiro dígito, eu tenho que reverter esse vetor no final. Também dá para deixar assim, né, mas daí teria que mudar o que a gente fez. Eu vou reverter ele. Dá também para fazer o reverse com for e tal, mas eu vou usar aqui ó, uma opção já pronta. É o próprio reverse, eu dou o iterito para o início, para o fim, e ele reverte o vetor. Então, ó, essa é a função, e no final tem que retornar o próprio vetor. É a representação do número como um vetor de dígitos. E a outra parte é a própria ADP. A ADP vai receber o vetor com os dígitos. Eu tenho onde eu estou. Onde eu estou, que vai começar inicialmente em 0. Os outros parâmetros é se está empatado o prefixo. Inicialmente eu estou limitado, então está empatado. E a outra informação, que também é um booleano,
é se eu vi o primeiro dígito do número y. Vou chamar de primeiro, talvez. Então, vai ser o seguinte, se eu cheguei, vou estar acumulando a resposta de quantos números foram gerados, então eu vou gerar os dígitos de 0 até 9. Zero a 9, inclusive. Aquele primeiro lá foi um Everton Pause. Isso é verdade. Falso. E eu vou estar gerando os dígitos de 0 até 9. E aqui, lembrando do M e do N, o M sempre tem um dígito, o M e o Y, na verdade. O M sempre tem um dígito e o Y tem 2 dígitos. Tem 2 dígitos. Então, se o dígito for igual a M, só tem um dígito, eu só continue, porque eu só sigo essa iteração, porque qualquer número que for gerado aqui vai ser inválido. E a outra informação, eu tenho que fazer aquele meu empatado, que na verdade eu não fiz aqui, que eu não posso sempre ir até 9, né? Eu tenho que ver se o limitante superior, se está empatado, eu tenho que ir até só o dígito daquele momento, senão eu não tenho restrição nenhuma, eu vou até o 9. Eu vou até esse R. Empatado. Então, o novo empatado é o empatado atual, e se o dígito que está sendo gerado é igual ao limitante superior. E é isso, quase. Tem outro caso que eu tenho que skipar, né? Que é se eu já vi o primeiro dígito e eu vi agora o segundo dígito do y, que é se d for igual a y mod 10. Eu também não quero gerar esse número. Tá passando esse M para dentro do DP? Qual? M? Ah, ok. É verdade. Eu vou deixar global esses dois valores. O y e o m tem que ser global para eu ter acesso ali, é verdade. N, y, m, y. Esses dois valores, como eu vou precisar acessar aqui, na verdade, só, mas para ficar mais fácil, eu vou deixar global. E é isso. Aí eu tenho que chamar recursivamente, né? dp de dígitos de mais 1. O meu empatado. E aqui eu tenho que ver se eu tô vendo, se o dígito que eu estou gerando agora é igual ao primeiro. Então é só eu ver se o d é igual a y dividido por 10. Né? Eu vou deixar em parênteses para certinho. Que isso daqui eu estou dando a informação para a próxima iteração que eu vi o primeiro dígito ou não. O y. Acho que eu tirei. Ah, não. Então, é quase isso, né? Porque eu tenho que acumular a quantidade de dígitos que foram gerados aqui, a quantidade de números que foram gerados aqui, e, no final, retornar a resposta. O caso base também é se i for igual a dígitos.size, eu cheguei no final, e
retorno 1, que eu gerei com sucesso aquele número. Eu acho que é isso. Agora só falta, também, né? só faltou a memorização, que eu vou criar aqui. Que é o memo. Aqui, como eu estou usando no R aqui, estou usando até 10 a 19, eu vou colocar 19, ao invés de 18, que eu tinha mostrado. E aqui é a mesma coisa, né? Como empatado pode ser falso ou verdadeiro, só são dois valores. E a mesma coisa com o outro parâmetro, que é o primeiro. Então, essa é uma memorização, daí só adicionar aqui, né? Aqui não precisa disso. E ans vai ser uma referência para memo de I empatado e primeiro. E se ans for diferente de -1, vai ser um valor inválido que ainda tem que inicializar. Retorna o próprio ans, senão ele vai computar o ans aqui para a gente. Então, faltou inicializar a matriz de memorização, -1, 6 off. E eu acho que é isso. Só faltou agora a questão do int, né, que eu usei todo momento. Que ao invés de usar int, agora eu vou usar define int. Nesse problema ainda, eu não vou usar define int long, eu vou usar define int unsigned long. Uau. Isso podia ser um problema porque eu estou usando -1, né? Mas -1 vai ser um valor muito grande, então vai continuar sendo um valor inválido. Unsigned long. E aqui a subtração não importa ainda, porque ainda faz a subtração certo. Então, isso também não é um problema. E tem um problema aqui que eu deixei, que é a main não pode ser unsigned long. Então, eu tenho que transformar para int32t para ele continuar retornando no int. Ok. Opa. É verdade, obrigado. Nossa, deixa eu sozinha. Ok. Make 27, 36. Abre. 27. B 27, 36. Resolve 27. Bom. É verdade. E Eu não tenho Ok. make nessa máquina. Eu vi que eu falei recente, eu não uso essa máquina assim, só para usar para tudo, né? entendi. Não tem make. Olha só. Verdade. Então, eu vou ter aqui a entrada. Só um minutinho. Essa é a entrada. E teve um detalhe que eu não falei, mas que aqui provavelmente vai dar um valor a menos que a resposta. Então, eu não estou compartilhando inteira. Ok. Deixa eu mandar aí.
Ok. Então, eu já copiei aqui a entrada para cá e aqui está a saída esperada. Então, vi 2736 e tá um infinito. Será? Ah, tá. É porque primeiro aqui que são várias entradas. Mesmo assim, tá um pouco estranho. Várias entradas, então tem que fazer while. Sim. Tá realmente dando um loop infinito aqui em algum momento. Espera aí. Ah, é verdade. Espera aí. Depois eu comparo com a tua colinha. Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Sob pressão a gente nunca acha as coisas. Deixa eu ver. Então, eu vou pegar aqui minha colinha também, só para dar um... Se alguém encontrar algum... Será que não é essa declaração desse limite dentro do while? Do... Não seria, né? Não, acho que não. E... Seis. O arquivo... Para a função de aqui. Gente. Sim. Ah, tá. É aqui, né? Mais simples. O D mod de 10 era N. Aqui. 27, 36. Não tem meio. Ok. Entradas. Então, aqui no BigCrowd, se for ver a saída, na verdade, é 1, 16, 232, 6 e 616. Porque tem um erro mesmo nesse código, que é o seguinte, porque eu vou gerar, lembrando, o M só tem um dígito e o Y tem 2 dígitos. Então, o 0 sempre vai ter, nunca vai ter esses 2 números, então
no problema, ele considera números naturais de 1 até números naturais positivos. E aqui eu não desconsiderei o 0. Então, dá para fazer de duas maneiras, né, esse ajuste, que é retornar dt menos 1, para não considerar o 0. Estou compartilhando o código. Ou incrementar o n para encontrar o n mais 1. Então, eu vou... Deixa eu alterar aqui também. Só para mostrar aqui. Então, eu vou fazer n mais só. Encontrar o próximo, porque o 0 está sendo incluído, eu não quero que inclua o 0. E é isso. E agora é para dar certo. Ok. Já mais. 27. 26. E a mesma coisa. 27, 36, concluindo. E agora os valores batem. Aí eu vou submeter. Vou trocar de novo. Apresentação. E agora 27. 20. Ok. Submetendo a conta do professor. Ou troco. Pode. Okay. Ok. Instrução é só isso. Ok. E é isso. Passou. Aí. Eu vou dar uma passadinha aqui. Ok. Depois eu vou colocar esse código no Dropbox dos Atesco, então... Inferência diferente de... Ué. Teve alguma parte que você... Ele tá me falando que tá com declaração conflitante. Talvez seja o tipo do memo tem que ser o mesmo do ANS. Talvez seja uma coisa assim. Talvez. Depois eu vejo se colocar. Beleza. Ok, então é isso. Vou passar a palavra para o professor. Bom, obrigado, Pedro. Valeu. Ok. Era mesmo. Pessoal, então, a parte de administração de hoje acabou, né? A gente teve aí uma aula bem legal sobre PD de dígitos. Eu gostei que o Pedro não só resolveu o problema que ele trouxe para a gente, mas ele falou aí, deu uma boa introdução sobre como aplicar PD de dígitos para outros problemas. Então, o treino que foi elencado aí para vocês fazerem nessa semana, começando a partir de agora, ele tem aí um round do Codeforces de problemas fáceis. Então, aqueles que nunca viram programação dinâmica, né, que ainda não se sentem preparados para brincar um pouco com programação dinâmica, eu recomendo que entrem aqui nesse round do Codeforces e façam esses problemas.
São problemas bem simples mesmo. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer alguma coisa desses problemas. Mas aqueles que já sabem o mínimo de programação dinâmica, né, e que conseguiram aí acompanhar pelo menos o mínimo da apresentação do Pedro, eu recomendaria que vocês tentassem já fazer direto esses problemas aqui que o próprio Pedro elencou, né, passou para a gente com uma lista de exercícios envolvendo a programação dinâmica e programação dinâmica de dígitos, tá? Então, são 7 probleminhas aí para vocês praticarem de P de dígitos e deixam os mais fáceis para o pessoal mais iniciante. Então, o treino foi dividido aí nesses 2 conjuntos de problemas e vocês podem começar a fazer desde já, né? A gente vai encerrar a gravação por agora. Eu vou fazer um intervalinho aí de 20 minutos. Quem quiser também fazer um intervalinho pode fazer, comer alguma coisa. Quem quiser ficar no laboratório já praticando, pode ficar. E é isso, pessoal. Obrigado. E pessoal da sala, a sala continua aberta também para vocês continuarem discutindo com a gente, interagindo, tá? Israel falou que tem mais uma sugestão de problema que acha que é perdido. Qual que é, Israel? Até mais, Raul. Abraço. Manda pra gente aí, Israel, o problema que a gente coloca lá na lista. O 1707. Teve um também que caiu até na fase 0, ano passado, né? Deixa eu ver esse 1707. Ops. Numbers Game. Não sei se eu conheço esse programa. Bom, mas eu vou colocar na lista mesmo assim. Obrigado aí, Israel, pela sugestão. E é isso aí, pessoal. Então a gente fica por aqui na gravação. Um abraço, até mais. Interromper a gravação.